Boa noite, amados, graças e paz. Mais uma vez aqui, nosso culto online. A palavra dessa noite tem como título: Quando a esperança é a morte. E nós vamos ler o texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Nós vamos ler até o capítulo 7, versículo de número 2. E o texto da palavra nos diz assim: 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disto, agitou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse estes aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu comerás com os teus olhos, porém disso não comerás. Até aqui, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eis aí a tua palavra, Senhor, e a partir desse texto que nós lemos, que nós queremos nos nutrir daquilo que nos é necessário, pertinente para esse tempo que nós temos vivido no planeta Terra. Pai, por isso o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, é que essa palavra possa alcançar os meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que se encontram em suas residências, celebrando junto conosco a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa testificar a respeito de tudo aquilo que será dito, de forma tal que todos nós, ao findar dessa transmissão, possamos ter uma única convicção e certeza de que o Senhor mais uma vez tratou e falou conosco. Por isso eu oro, Deus, confiante no atuar do teu Santo Espírito na vida dos teus filhos. Eu oro grato no nome de Jesus. Todos digam amém. E é assim que a gente começa essa palavra, né? O título dela é Quando a Morte é a Esperança, ou Quando a Esperança é a Morte. O que a gente vê aqui no texto de 2 Reis é um quadro, não igual, mas um quadro semelhante de privações, um quadro semelhante de reclusão. Óbvio que o inimigo é outro. Nós vivemos hoje um tempo de fomos recolhidos por conta de um vírus. Aqui é uma pessoa, é um rei, é um outro povo que cerca a cidade de Samaria, mas o quadro ele não é tão distante daquele que a gente está vivendo hoje. O que a gente entende é que dias de calamidade, dias de tragédias, eles assolam a vida humana faz tempo, né? Povos
nações, todas elas são de alguma maneira, têm de alguma maneira nas suas histórias, ou na sua história, esse tempo de calamidade, esse tempo de muita dificuldade. O que a gente vê aqui é que, tanto no texto que nós lemos, quanto na realidade que a gente vive, é que a tragédia, ela não escolhe homem, mulher, criança, adulto. Ela alcança a todos. Todos, de alguma maneira, são, como eu posso dizer, são afligidos pelas tragédias e pelas calamidades que se formam diante de nós. O fato é que, diante de toda a tragédia, né, a gente se pergunta, será que podemos tirar algum proveito? Será que podemos tirar algum ensino para as nossas vidas? Certamente a nossa mente limitada, ela vai chegar ao cúmulo e tentar culpar alguém. E o primeiro a ser culpado, naturalmente, é Deus. Como Deus pode permitir que essa tragédia se abatesse sobre a face da terra? Se Deus é amor, por que isso aconteceu? Como eu falei de manhã, nós colhemos os frutos do pecado da humanidade. Nós plantamos e nós colhemos. E, de fato, a gente não tem como, mesmo limitados na nossa consciência, olharmos para Deus e falar: Deus, o Senhor é culpado de todas essas coisas. Mas, ainda assim, a mente humana, na sua limitação, quando ela não consegue ver nada além de dor, de desespero, de aflição, naturalmente, ela olha para Deus, mesmo quando não crê nele, e de alguma maneira o culpa pelas nossas tragédias. De uma coisa a gente pode ter certeza: os dias maus chegam, os dias de trevas chegam, os dias de calamidade chegam. Se esses dias eles não chegassem, a palavra de Deus, ela não nos ensinaria a permanecermos firmes no dia mau. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. Davi vai nos ensinar no Salmo 23, o Salmo talvez mais dito, mais declarado, mais expressado na face da terra, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Jesus Cristo vai afirmar nos evangelhos que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos, a despeito de tudo isso, confiar nele, ter ânimo nele. E é exatamente isso que a igreja de Jesus Cristo, ela precisa promover nesse tempo de crise. Porque o dia mau não é algo novo. A calamidade não é algo novo, ela sempre acontece. O que acontece, talvez, na atual conjectura, e principalmente de nós, igreja evangélica, é que a gente perdeu o tiro da realidade. Nós fomos ensinados por muitos a vivermos um tempo de sermos abundantes em tudo. E se você ficar doente, você não tem fé. E se você, na atual conjectura, né, nós que estamos limitando o acesso aos templos para culto, para muitos nós somos pastores sem fé. Pastores que não têm visão, que não confiam em Deus, e pelo contrário, muitíssimo pelo contrário, é por entendermos que a vida, ela vale mais do que qualquer outra coisa que nós temos tentado preservar a saúde do povo que cultua a Deus, que ama ao Senhor. Daí a gente olha para esta realidade e não podemos, como igreja, simplesmente criar um mundo de utopia. Não, é porque isso não vai ser assim, não. Daqui a pouco a gente não tem ideia. A dimensão de tudo isso, a gente não consegue fazer a conta. O que a gente tem visto é que, dia após dia, as notícias elas são desanimadoras. Por isso, eu quero abrir aqui um parêntese e te motivar. Para de compartilhar vídeo, texto e imagem que falem sobre a atual calamidade que se abateu sobre a humanidade. Faz o seguinte: os noticiários estão todos cheios de notícias. Escolha a rede que você gosta de ouvir, a emissora que você gosta de ouvir. Se detenha um pouco na frente da sua televisão, se atualize.
veja o que está acontecendo, seja tanto para a expectativa de piorar, quanto para a expectativa de melhora. A gente tem notícias boas, a gente tem notícias ruins, mas o interessante é que cada um de nós se foque de forma a fazermos diferente, né? Sem também fazer uso do momento de crise para poder supervalorizar qualquer outra coisa, senão a graça e a misericórdia de Deus em favor de nossas vidas. Nós não podemos, como igreja, criar um ambiente de utopia, achando que, não, daqui a pouco vai, ou a utopia evangélica, né? Não, Deus vai guardar o povo dele, amados. Deus não me ama mais do que ama a pessoa que não conhece ainda. Deus ama a humanidade, Deus amou o mundo. A igreja não é o foco do amor de Deus, a igreja é a manifestação desse amor. Entendemos a graça, entendemos a misericórdia, compreendemos o nosso estado de pecadores, distantes de Deus, afastados da aliança de Deus, e fomos agora convencidos pelo Espírito Santo. Nós não podemos criar no nosso coração a convicção de que Deus está cuidando da gente e não está cuidando das pessoas. Deus amou o mundo e por isso Ele enviou Jesus. Jesus não veio por conta da igreja. A igreja foi formada por conta de Jesus. Então a gente não pode criar nem a utopia de que vai passar, nem a utopia de que nós evangélicos estamos preservados. Isso não existe. Deus, Ele não vai agir dessa maneira. Por isso, a igreja, ela precisa, nesse tempo de desabamento de esperança, se levantar como tal, a portadora de uma palavra de esperança, de reconciliação, de paz, de confiança em Deus. Talvez assim a gente consiga cumprir o nosso papel enquanto discípulos de Jesus no meio desse caos que a humanidade tem vivido. O texto que lemos, ele fala de uma grande calamidade, de uma grande tragédia, que de repente caiu sobre o povo da cidade de Samaria. Um povo de Deus. E por meio desse texto, eu quero tirar alguns ensinamentos para a nossa caminhada nesse tempo de dificuldade. Bom, a tragédia ela tem um motivo. No texto que lemos, foi um cerco que o rei da Síria, Ben-Hadad, estabeleceu sobre a cidade de Samaria. A nossa tragédia tem um motivo, é o novo coronavírus, que se abateu sobre a humanidade. Ninguém esperava, foi de repente, aconteceu. Pelo menos nós, o povo, nós não sabíamos disso. Se os poderes sabiam, se os governantes sabiam, isso não chegou ao nosso conhecimento, mas o conhecimento que temos da mídia, que se abateu, começou na China e se espalhou rapidamente por todo o mundo. As consequências da calamidade do texto que lemos é que tudo começou a ficar escasso. As pessoas, elas não podiam mais sair, não podiam mais produzir. Essa característica da calamidade não nos alcançou e, segundo os governantes, não nos alcançará. Mas o fato é que, diante de um cerco por algo pior, as pessoas podem não ter a ausência do alimento, mas eu me pergunto, é a saúde psicológica e a saúde emocional. Mas mesmo porque o ser humano, ele precisa estar interagindo com outras pessoas, porque isso é bom para a sua sanidade. E a gente precisa pensar nessas coisas, quais serão as consequências de tudo isso que está acontecendo. A grande tragédia que o texto nos mostra é que as mães, duas mães, resolveram comer os próprios filhos. E a reclamação de uma é que ela fez o combinado e a outra não fez. Olha o tamanho dessa tragédia, porque ali não havia uma palavra de esperança, ali não havia alguém que pudesse informar de algo que Deus poderia fazer. A gente vê a fala do rei. O rei, quando aquela mulher pergunta: rei, me acode, eu vou te ajudar da onde? Da onde você quer que eu te ajude? Do lagar? Você quer que eu te ajude? Da onde? Eu não tenho como te ajudar. Se Deus não te acudir, da onde eu vou te acudir? E quando o rei ele não tem
o que falar para aquela mulher depois dos relatos dela? Ele vai, vou colocar a culpa em alguém. A culpa é do profeta. É do profeta Eliseu. Olha, Deus me faça o que ele quiser, se hoje ainda eu não arranque a cabeça desse homem chamado Eliseu. A gente busca os culpados. Quando se espera daqueles que governam uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E o que a gente tem visto é que a fala é sempre de que vai ficar pior, de que vai ficar pior. E aí, o que vamos fazer? Qual o colapso da saúde do nosso estado se ela já estava colapsada? A gente fica diante desse quadro e a gente vai entendendo que, olha, a calamidade, ela não nos pega de surpresa, porque a gente já vinha dentro de uma. Mas agora, e porque disso, porque daquilo, é briga de interesses dentro dos governos, nos âmbitos estaduais e federais. E a igreja, o que ela está fazendo? Qual o nosso papel? Qual a nossa importância nesse momento? Queridos, uma coisa eu tenho plena convicção. Eu não vou conseguir, de maneira alguma, alcançar membros de outras igrejas. Mas se eu, de alguma maneira, puder te auxiliar a passar por esse tempo em paz com Deus e em Deus, eu já vou estar cumprindo o meu papel. Eu não espero, né, que por conta da crise de outros a gente tenha agora, vamos supervalorizar o que a gente está fazendo para que quando a crise passar a gente esteja em outro patamar. Não. O meu desejo, o meu intuito é que você, membro da Igreja de Nova Vida do Porto Novo, você se mantenha fiel ao Senhor. Você se mantenha firme na presença do Senhor. Você jovem, adolescente, você idoso, todos nós, no final dessa crise, deveremos voltar para esse mesmo ambiente para continuarmos a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas durante esse tempo de calamidade, durante esse tempo de crise, nós precisamos nos posturar como igreja. Igreja consciente, coerente, bíblica, mas de fé. Uma igreja que vive aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. E daí quando a gente olha para esse texto, do versículo 27 ao 30, a gente tem ali uma desesperança revelada. Olha o que o texto vai dizer para a gente. Ele lhe disse, o rei falando à mulher, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro de sobre a pele. E ele não tem uma fala de esperança. Não tem esperança. A esperança era a morte. A esperança é que morre todo mundo para que acabe de uma vez. E a gente não pode estar diante desse quadro sem esperança. A Bíblia diz que a nossa esperança em Deus, ela não é frustrada, que a nossa esperança, ela não vai ser abandonada. O Senhor, Jesus Cristo, aquele a quem chamamos de Salvador de nossas almas, Ele é a nossa esperança. A igreja, ela precisa externar isso. Você, enquanto servo de Deus, discípulo do Senhor, precisa externar isso. Exatamente como Eliseu, ele vai nos dizer aqui, a voz de Deus precisa ser ouvida em meio a esse caos que a gente está vivendo. A gente não pode cooperar para que o pânico seja estabelecido. A gente não pode cooperar para que a desesperança seja estabelecida. Mas precisamos, com veemência, trazer uma fala de fé, de esperança e de confiança de que o Senhor, Ele vai intervir em favor da humanidade. A gente não pode ter outra fala. Porque nós, segundo o texto, nós precisamos estar aptos para o dia mau. O dia mau chega. Ninguém se prepara para a batalha no dia da batalha. A gente se prepara durante um tempo.
para que quando a batalha acontecer, nós estejamos preparados. E talvez seja esse um dos grandes males da igreja evangélica do nosso século. A gente só pensa na luta quando a luta chega, a gente não previne. Como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Versículo 31, até o capítulo 7, versículo de número 2, quando o rei jura de morte a Eliseu, nós vamos encontrar no meio de todo esse caos uma fala de esperança do homem de Deus. E Eliseu, ele vai dizer assim: ouve a palavra do Senhor, capítulo 7, versículo 1. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Se nós voltarmos no texto, nós vamos ver ali que a cabeça de um jumento era vendida por 80 ciclos de prata. Um pouco de esterco de pombo era vendido por 5 ciclos de prata. Amados, tenta imaginar o cenário. Tenta imaginar a crise que aquelas pessoas estavam vivendo. A cabeça de um jumento estava sendo vendido por um valor absurdo. Um pouco de esterco de pombo. Isso tudo era comprado para consumir, porque a calamidade se estabeleceu de tal forma que se superfaturou tudo que se tinha na cidade. E como não se tinha nada, é a lei da oferta e procura. Tem pouco, muita procura, aumenta o preço. Não foi assim que aconteceu com o álcool gel? Todo mundo desesperado. Álcool gel, porque o álcool gel vai livrar a gente do vírus. O álcool gel é paliativo. Se os outros cuidados não forem tomados, pode tomar banho de álcool gel, querido, não vai arrumar nada. Você está entendendo? O álcool gel que era vendido a 12, a 13, 30, 40 reais. O quadro é igual. Vamos superfaturar, porque infelizmente em meio às tragédias da humanidade, existem aqueles que querem ter lucro. Isso em âmbito comercial, em âmbito religioso. As pessoas querem lucro. Só que a gente não pode viver ou focar nisso. O nosso foco é ministrar, falar, anunciar que há esperança em Cristo. A gente precisa ser portador disso e não portador de pânico. Tragédia acontece não tão distante de nós. A tragédia, ela nunca avisa que vai chegar. Ela só chega. E quando ela chega, a gente precisa lidar com ela. A gente não pode fugir dela. Tu vai para onde? Tu vai fugir para onde? Me diz, o mínimo que você pode fazer é ficar resguardado na sua residência. É o mínimo que você pode fazer. E mesmo assim você não está garantido. Vai fugir para onde da calamidade? Vai fugir para onde? Dos dias maus. Em meio à tragédia humana, em meio ao caos e a toda a desolação que a gente vive, Deus, ele dá voz aos seus profetas. Homens e mulheres que creem que o caos humano e social é para Deus matéria-prima. Eu não tenho dúvida disso. Que no meio desse caos que nós estamos vivendo, no desespero que está sendo pregado, Deus pode fazer milagre. Porque Ele é Deus. Ele está acima de tudo. Vamos trazer algumas palavras que expressem a nossa santidade. Vamos anunciar, fazer alguns videozinhos para mostrar como que nós devemos ser. Aí a minha pergunta é, só tem que ser o que a Bíblia diz no tempo do dia mau. Os outros dias não precisa. A gente jejua por conta da tragédia. Por que a gente não jejuou para que quando a tragédia
nossas orações, intensificar a nossa busca, a nossa súplica e a nossa intercessão. Esse é o nosso papel. Mas isso não pode começar agora. O profeta ele não podia estar lá sentado na sua casa, faria a calamidade não chegou até mim. Então vamos viver a vida do jeito que a gente quer. Não! Me diz, o rei de Samaria, o governante de Samaria, ele não sabia? Sabia que alguém tinha declarado guerra contra ele. Por que você não se toma as providências cabíveis? Então a igreja, ela precisa estar tomando as suas providências cabíveis dia após dia, e não no dia da calamidade. A calamidade chega, te pega de surpresa? Sim, mas ela não pode te destruir. Olha para Abacuque, diante de toda a tragédia que estava acontecendo, ele vai falar: olha, ainda que nada dê certo, eu vou me alegrar em Deus, no Deus da minha salvação, eu vou ficar firme nele, ainda que a videira não tenha fruto, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no pasto, nem ovelha no aprisco, eu todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Essa é a fala de Abacuque. Ele não está falando isso diante de um quadro de tranquilidade, é um quadro de tragédia. Até quando, Senhor? Até quando? E a gente precisa entender isso, que a igreja, ela precisa agora se posturar como boca de Deus em meio à humanidade. A gente precisa fazer alguma coisa específica, entendendo que aquilo que a gente pode produzir para nós mesmos é muito pouco diante daquilo que Deus ele pode fazer através de nós. A gente vai ver que bens eles vão ser repostos. Quem pode adquirir novos bens? Mas e a vida? E a sanidade emocional, a sanidade espiritual? A tragédia, ela traz perda, dor. A tragédia, ela flagela a nossa alma. E ninguém aqui pode fazer muita coisa. Só o Espírito Santo de Deus pode restaurar essas coisas na vida do ser humano. Quantas pessoas perderam, estão perdendo e irão perder? A nossa oração é para que essa perda ela seja de alguma maneira amenizada. Interessante que o texto, diante desse quadro de tragédia, eu costumo falar muito sobre os improváveis. Existem pessoas dentro das comunidades que ninguém valoriza em nada e que Deus está tentando de alguma maneira usá-las. São pessoas improváveis. A gente às vezes aqui no nosso ministério a gente chama alguém, pô querido, quer aceitar o desafio de fazer isso na obra de Deus? As pessoas, pastor, eu? Mas eu não tenho condição de fazer nada. Eu falei, você não tem, mas o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Pessoas improváveis. Eu costumo falar para a liderança da nossa igreja, olha para os improváveis, para aquele que não tem jeito, é esse que Deus vai usar. Porque Deus precisa de pessoas que se disponham. Improváveis aos olhos dos homens, mas convocados, vocacionados pelo Espírito Santo. A gente precisa ter esse tipo de visão. Eu costumo dizer, como eu já aprendi uma vez, líder tem que produzir líder, ovelha produz ovelha, pastor produz pastor, líder produz líder. A gente precisa produzir pessoas, não produzir no sentido mecânico, mas de discipularmos pessoas, para que elas se tornem em Deus aquilo que a Bíblia diz que elas podem e devem ser no seu Senhor e no seu Salvador. Então a gente olha para o meio de toda essa tragédia que assolou o povo, que cercou o povo, a pergunta que a gente poderia fazer é: quem Deus vai usar para mudar o quadro? Existia uma promessa de que as coisas vão ser resolvidas. Eliseu vai dizer ali, versículo 1 e 2, amanhã por volta dessa hora a gente vai estar comprando farinha, a gente vai estar comprando cevada por 2 ciclos de prata. Ou seja, teremos mantimento, teremos o que comer em fartura. Havia uma promessa. Agora, quem seria o meio do cumprimento dessa promessa? Amados,
O que a humanidade já alcançou de conhecimento pode servir para nós como uma promessa de Deus. Mas a gente não pode pautar naquilo que o homem faz, mas naquilo e da forma que Deus pode fazer. De alguma maneira Deus vai intervir. Assim como interviu na história da humanidade, há anos, há séculos atrás, Deus vai intervir de alguma maneira. E o que nós esperamos é que pelo menos nós, a igreja de Jesus, venhamos dar a Ele a honra e a glória que lhe são devidas. Creia nisso. Deus vai usar alguém para mudar o quadro da humanidade. Esse alguém pode ser você. Através da sua súplica, da sua oração, da sua intercessão, quando não, do seu testemunho de fé. Seja um proclamador de paz. E não um anunciador de tragédia. Tragédia é mais. A gente já sabe. O novo coronavírus é devastador. Por quê? Porque ele é transmitido com muita rapidez. O mundo está falando isso, as nações estão falando isso, o nosso Estado está falando isso. A gente não precisa continuar, está ruim, está complicado, está complicado. A causa, não vamos falar isso, até porque a gente não tem conhecimento para falar de causa. A gente tem as teorias das conspirações, mas é o que a gente tem. A gente não tem convicção, a gente não tem certeza, a gente não tem embasamento. A gente cria as teorias da conspiração, mas a gente não pode afirmar que alguém é o culpado, mas que temos um problema que precisa ser resolvido. Quando não há em nós a capacidade de resolvê-lo, em logo ali vamos acabar com o vírus, existe na igreja a possibilidade de transmitir fé, de contaminar pessoas com uma esperança viva, de forma que o quadro geral ele seja amenizado por uma esperança viva, que não vai ser frustrada no final das contas. A gente olha para esse quadro aqui, para essa realidade de Samaria, a gente está sempre esperando que venha do alto a solução. Do alto que eu falo, não do alto do lugar onde Deus está assentado, mas daqueles que estão acima de nós, dentro dos governos e etc. A gente olha para o texto lá no versículo de número 3, a gente vai ter uma surpresa. A promessa estava feita e quem Deus usou? 4 improváveis. 4 pessoas que a sociedade rejeitava. Talvez hoje você olhe para a sua vida e a sua família te rejeita, seus amigos te rejeitam, as pessoas do seu trabalho te rejeitam, porque você é crente. Crentezinho fielzinho lá. Estou falando aqueles crentes bocudão que fala que aí não é nada, né? Bronze polido dizendo que é ouro. Não estou falando desse. Você aqui serve ao Senhor, que é fiel ao Senhor, e aqui é rejeitado porque serve a Deus. Talvez essas pessoas serão surpreendidas da forma que Deus vai te usar na vida delas dentro dessa tragédia. O que acontece aqui? 4 leprosos. A gente, no meio dessa crise, eu ouvi hoje, alguém me falou que ninguém está isento. Eu costumo falar aqui que tem uma frase, não sei se ainda existe lá no cemitério de Maruí, a gente pode até falar que versículo 2 a Maruí, e lá está escrito assim, aqui todos se tornam iguais. Interessante como isso soa, né, biblicamente, né, porque a gente vê que a Bíblia vai nos falar que no final das contas nós somos a mesma coisa. E o homem se gaba do que tem, do que possui, e o vírus, invisível aos olhos, pega rico, pega pobre, quem tem carro, quem anda a pé, quem mora longe, quem mora perto, quem está no alto, quem está embaixo, quem tem casa, quem não tem, não faz acepção. A vida do homem é como a erva do campo, é isso que a Bíblia diz. A gente nasce de manhã, fica reverdejante, à tarde, à noite, seca, murcha e morre. A gente precisa entender isso. O interessante é que não há acepção. A morte, ela sempre alcança o ser humano. Uma coisa é fato, todos nós vamos morrer do que a gente não sabe e o que a gente está esperando que não seja do novo coronavírus. A gente está na expectativa de que Deus nos guarde, que salve pessoas, que liberte a humanidade desse negócio. Mas o fato é que no tempo de crise, a gente não vai esperar muito dos homens com os seus belos ternos, com as suas belas declarações, com os seus discursos políticos.
a gente não vai esperar muito deles, porque eles também estão dentro da mesma possibilidade que a gente. Exatamente aqui, ninguém esperava muito do rei. Daí 4 leprosos, 4 homens que a sociedade rejeitava, que deviam viver à margem da sociedade, são esses que vão trazer a notícia de que agora há comida em Samaria. Esses quatro homens, eles pararam na porta da cidade ali, rejeitados. Eles falaram: olha, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for lá no meio do exército deles, a gente morre. Então, ficando indo, a gente morre. Então é melhor ir tentar alguma coisa do que ficar aqui e morrer sem fazer nada. E eles vão, quando eles chegam ali no arraial do exército inimigo, não tinha ninguém. Os homens, segundo a Bíblia, durante a noite tiveram medo de alguma coisa e fugiram e largaram tudo. Tudo que eles haviam levado para suas provisões do tempo de cerco ficou ali, ó. Esses 4 homens, eles trazem essa boa notícia lá para a cidade. E de fato se cumpre a palavra do profeta. Eu quero ser profeta na sua vida também nessa noite. O dia mal vai passar. O seu choro pode durar uma noite, mas a Bíblia afirma que a sua alegria vem pela manhã. Vai passar. E você precisa estar firme no Senhor. Você precisa estar sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus. A tendência das notícias é que elas sejam as mais devastadoras. Mas se a tua fé estiver viva no Senhor, você passa para a glória dele. Amém. E quando tudo acabar, a sensação que você vai ter é que você e sua casa foram tirados de um lugar muito quente. Vocês foram tirados da fornalha de fogo. E a roupa de vocês, nem o cabelo de vocês, nem a pele de vocês foram chamuscados. É isso que a Bíblia vai dizer. Ainda que você passar pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que tu passes pelo fogo, a chama não arderá em ti. Você vai sair ileso, mas a tua esperança tem que estar viva. E você tem que ser o portador disso. Você tem que anunciar isso. A esperança, Deus é a nossa esperança. Deus vai cuidar da gente. A gente vê lá, ali no livro de Juízes, o povo, quando eles estavam bem, eles esqueciam de Deus. Quando estavam mal, eles se voltavam para Deus. Talvez seja essa a oportunidade da sua casa se voltar para o Senhor. Talvez seja essa a oportunidade da nossa nação se voltar para o Senhor, cumprindo-se o que a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E aí a gente, ao invés de proclamar isso, a gente fortalece o pânico, a gente fortalece o desespero. Aliás, a gente fica desesperado. Amanhã, porra, o que vai ser, pastor? Querido, deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia te diz: aquele que crê em Cristo, ainda que morra, está vivo. Você não pode cultivar uma espiritualidade por conta do medo da morte, mas por amor a Deus. E por amor a Deus, você precisa ser proclamador de esperança, você precisa ser anunciador de paz, você precisa levar através da sua vida essa fé inabalável, mesmo diante da crise mais horrenda que a humanidade vem viver. Você precisa crer. Eu não estou vivendo, eu não estou falando de viver utopia. No mundo tereis aflições, é a realidade, mas a fé me permite ter bom ânimo em Cristo. Não, eu creio que Cristo, eu creio que o Senhor, eu creio que o Senhor, eu creio que o Senhor. E daí a gente vai começar a proclamar isso. E a oportunidade de Deus na vida de tantas pessoas que durante muitos anos rejeitaram a Ele. Quantos desviados não podem voltar para os braços do Pai? Quantas pessoas que rejeitaram Deus não podem ser agora abraçadas por Ele diante desse caos? Olha a oportunidade. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra em tempo oportuno ou não. Esse é um tempo oportuno da igreja se colocar como luz no mundo, como sal da terra, como uma âncora de esperança, como diz o livro de Hebreus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus, e a gente precisa conduzir essas pessoas para esse porto seguro.
fazendo um plágio aí para Porto Novo. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele possa te fortalecer esse nível. Queridos, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que pode acontecer. Pela fé eu creio que o Senhor vai intervir em nosso favor. Não em nosso favor, igreja, em favor da humanidade. Através da igreja. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, orar a mim, eu ouvirei dos céus as suas orações, eu virei e sararei a vossa terra. Esse é o nosso papel diário, nesse tempo de dia mau, de crise, de calamidade, intensificar. Seja assim sobre a sua vida. Que a sua postura seja essa. Que a partir de agora você seja esse anunciador. Paz, esperança e confiança no Senhor. No nome de Jesus Cristo. Eu quero orar contigo. Santo Deus, nosso Pai, os nossos olhos, tudo está muito estranho. As notícias são cada vez mais desastrosas, mas nós não queremos olhar para essas coisas. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Assim como o salmista declarou, nós também queremos declarar que o nosso socorro vem do Senhor. O que nós te pedimos para o nome de Jesus é que pelo teu poder, pela tua misericórdia e graça, o Senhor venha paralisar, Senhor, esse vírus que está andando e contaminando uma centena de milhares de pessoas. Países perdendo pessoas de importância para a continuidade de muitas situações dentro dos seus contextos, Senhor. E nós te clamamos nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, que nós, a sua igreja, sejamos os portadores de uma fala de esperança. Senhor, que nós, a sua igreja, não sejamos aqueles que venham levar ou fortalecer as notícias de pânico, mas que a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa fé sirva, Senhor, como um contato, um meio, uma forma de que o Senhor venha, de alguma maneira, alcançar corações que durante a vida inteira foram corações endurecidos. Essa oportunidade, Senhor, não seja perdida pela sua igreja. Que nós, enquanto seus filhos, possamos cumprir o nosso papel de sal e luz do mundo. De forma tal que as pessoas que estão desesperadas possam encontrar em nós uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma fé viva, uma fé experimentada e não uma fé de falácia. Pai, no nome de Jesus, toma cada uma dessas pessoas que estão agora nos assistindo pela nossa live. O Senhor conhece, o Senhor sabe quais deles são do grupo de risco, o Senhor sabe qual deles, Senhor, tem expectativas boas, quais deles, Senhor, tem esperança. Em nome de Jesus, fortalece esses. E aqueles, Senhor, que estão desesperados de alguma maneira, ansiosos, numa expectativa ruim, que eles sejam agora convencidos pelo Teu Santo Espírito, que a vida deles está na palma das Suas mãos. Dessa maneira nós oramos na certeza de fé de que o Senhor estará de alguma maneira fortalecendo as nossas vidas. Por isso oramos gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus.